Concordância com os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, eles concordam sempre em terceira pessoa. Veja, Vossa Excelência não precisa incomodar-se com seus problemas. Tanto o verbo, então, pessoal, está na terceira pessoa, quanto, o pronome aqui, o seus, o pronome, então, adjetivo. Vossa Alteza conhece muito bem os seus inimigos, também é o mesmo caso. Conhecer aqui, o verbo está em terceira pessoa, concordando com Vossa Alteza, e o pronome adjetivo seus também está na terceira pessoa. Uma observação. Um adjetivo referente a um pronome de tratamento, ele concorda com o gênero da pessoa. Veja, Vossa Majestade está preocupado. Por que preocupado? Porque no caso aqui é o rei. Então, preocupado concordando com o rei. Vossa Majestade está preocupada. Aqui nós temos, então, a rainha, então, preocupada porque é uma rainha. Então, concorda com o gênero também, pessoal, feminino ou masculino. Concordância da palavra só e da palavra sós. A palavra só, quando for um adjetivo, equivale a sozinho, então concorda normalmente com o nome a que se refere. Quando for um advérbio, a palavra só, ela equivale a somente, então ela não será variável. Veja os exemplos. Como adjetivo, ela ficou só, ela ficou sozinha, elas ficaram sós, elas ficaram sozinhas. Portanto, aqui é um adjetivo, por isso, então, que varia a sua forma. Já como advérbio, não ocorre essa variação, fica invariável. Veja, depois da batalha, só restaram cinzas, quer dizer, somente restaram cinzas. Os artistas só esperam por ter seu talento reconhecido. Os artistas somente esperam ter seu talento reconhecido. Portanto, aqui, esses dois exemplos aqui são com advérbio. Gente, uma observação. A locução a sós é invariável. Gostaria de ficar a sós com você. Eles precisam conversar a sós. Substantivo com valor de adjetivo nunca vai variar. Veja, blusa, vinho, blusas, vinho. Por quê? Porque vinho aqui, é um substantivo, mas ele está empregado como um adjetivo, está dando a cor de uma blusa. Portanto, fica invariável. O mesmo ocorre em calçado laranja, calçados laranja. É o mesmo caso, então, do exemplo acima. Então, vinho e laranja são substantivos que estão empregados com o valor de adjetivo, portanto, ficam invariáveis. A palavra possível, gente, naquele tipo de construção, o mais possível, a pior possível. Vamos ver como que fica essa concordância. Na verdade, a concordância da palavra possível vai ser com o artigo que acompanha a expressão. Veja, quero um carro o mais barato possível. Percebam que aqui o artigo está no singular. Possível fica no singular. Vamos ver no plural. Vestia roupas as mais modernas possíveis. Por que ficou possíveis? Porque está concordando com as, que está no plural. Então, pessoal, a palavra possível em construções desse tipo vai concordar, na verdade, com o artigo que acompanha, o mais, o menos, a melhor, as mais. Uma observação. A expressão quanto possível é invariável. Proporcionou-lhes conforto quanto possível. Obteve informações quanto possível. Particípios, pessoal. Como é que é a concordância dos particípios? Os particípios, eles concordam normalmente com o substantivo a que se referem. Veja, iniciado o trabalho. Por que iniciado? Porque é trabalho. Iniciados os trabalhos. Percebam que o particípio está concordando, então, com o substantivo ao qual se refere. O material foi comprado. Material comprado.
Os materiais foram comprados, então comprados concordando com materiais. O mesmo ocorre em a aula foi iniciada, ó. Aula iniciada. Aulas iniciadas. Aqui, iniciada a aula, o mesmo caso, né? Então, o particípio concordando sempre com o substantivo, ó, iniciadas as aulas. Então, pessoal, os particípios vão concordar sempre com os substantivos aos quais estão se referindo. Quando o particípio integra um tempo composto, pessoal, conjugado na voz ativa, ele permanece invariável. Veja os exemplos. O professor tinha iniciado a aula, a professora tinha iniciado a aula, os professores tinham iniciado a aula e as professoras tinham iniciado a aula. Percebam, pessoal, que o particípio em uma locução verbal fica invariável. Concordância ideológica. O que é isso, uma concordância ideológica? É quando a concordância não é feita com a forma gramatical das palavras, mas sim com uma ideia que ela está sugerindo. Veja, a dinâmica e populosa São Paulo continua sofrendo com as enchentes. Pessoal, nós temos São Paulo, é um substantivo masculino, mas e por que nós usamos dinâmica e populosa? Porque aqui ó, está concordando com a ideia de cidade. Subentende-se, então, a cidade de São Paulo. Por isso que foi usado a dinâmica e populosa. A esse tipo de concordância dá-se o nome de silepse de gênero. Os brasileiros lamentamos a derrota do Esquadrão Canarinho. Gente, olha só, os brasileiros lamentamos. O que está acontecendo aqui? Lamentamos está, então, na primeira pessoa do plural. E os brasileiros terceira, desculpa. Os brasileiros é a terceira pessoa do plural. Então, por que este verbo está na primeira do plural? Porque a ideia aqui ó, é que a pessoa que falou isso, ela se incluiu nos brasileiros. Então, ela pensou assim, nós, os brasileiros. A esse tipo de concordância chama-se silepse de pessoa, onde, então, a concordância está sendo feita com a ideia. E o mesmo ocorre aqui, ó. Os sertões conta a guerra de Canudos. Os sertões está no plural, conta está no singular. Pessoal, aqui nós temos uma silepse de número, onde o verbo, aqui no caso o verbo, né? O verbo está se referindo à obra Os Sertões. Então, a obra Os Sertões conta a guerra de Canudos. Então, aqui a gente tem uma silepse de número. Muito obrigada por assistir ao vídeo e eu espero ter ajudado.